A maioria das pessoas encara a disciplina como uma prisão, como algo rígido, inflexível, sufocante, mas os estoicos viam de forma completamente diferente. Para eles, disciplina não era sobre repressão, era sobre liberdade. Sim, liberdade. Porque o homem que é escravo de seus desejos, de seus impulsos, da sua preguiça ou procrastinação, esse sim está preso, preso dentro de si mesmo. O disciplinado, ao contrário, é livre. Ele não depende do clima, do humor, do que os outros vão dizer ou da vontade passageira. Ele simplesmente faz o que precisa ser feito. É como o Epicteto disse: nenhuma coisa grande é criada de repente. Tudo que é grandioso exige tempo, paciência e constância. A disciplina, então, não é um fardo, é o alicerce da construção interior. É a diferença entre o homem que apenas deseja ser melhor e o homem que se torna melhor, um passo por dia, um hábito de cada vez. E o que os estoicos deixaram claro é que a verdadeira grandeza não nasce de um momento de empolgação, mas da repetição silenciosa daquilo que você decidiu fazer, mesmo quando não tem vontade. No mundo moderno, quase tudo te empurra para fora de si mesmo. Notificações, distrações, promessas instantâneas de prazer. É como se o tempo todo alguém quisesse sua atenção, sua energia, sua vontade. Mas o homem estoico não se deixa arrastar por esse turbilhão. Ele volta para dentro, porque é lá, no silêncio da própria consciência, que está o verdadeiro campo de batalha. A disciplina, nesse contexto, é uma forma de poder, mas não um poder sobre os outros, e sim sobre si mesmo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações: dominar-se é o verdadeiro triunfo. Ele poderia dominar exércitos, cidades, territórios, mas reconhecia: nada era mais difícil ou mais nobre do que governar a própria mente. E por que isso é poder? Porque o homem que tem disciplina pode dizer não ao que todos dizem sim. Pode levantar quando todos dormem. Pode continuar quando todos param. Ele não se curva aos próprios desejos passageiros. Ele os observa, compreende e decide com razão. A disciplina não grita, não pede aplausos, mas é ela que sustenta o homem firme no caos. É ela que transforma vontades fracas em ações fortes. E no fim, é ela que molda um caráter tão sólido que nada externo consegue abalar. A mente humana precisa de direção. Sem estrutura, ela vagueia. Sem propósito, ela se sabota. Por isso, os estoicos defendiam a criação de rituais diários, pequenos hábitos que funcionam como âncoras no meio do caos. Pela manhã, a primeira pergunta que Marco Aurélio se fazia era: o que está sob meu controle hoje? Essa simples reflexão é uma chave. Ela te reconecta com a realidade, te tira da ansiedade do futuro e te coloca no único ponto onde o poder existe: o presente. Crie um pequeno ritual ao acordar. Não precisa ser algo místico, nem difícil. Pode ser assim: levantar sem soneca, respirar fundo, em silêncio, escrever 3 coisas que você vai fazer com excelência, meditar por 5 minutos, ler um trecho de um livro estoico e então agir. Esses hábitos criam disciplina porque estruturam sua mente. Eles dizem sem palavras: este é o caminho, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo parece querer te tirar do eixo. Ao longo do dia, repita a pergunta: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja com firmeza e serenidade. E à noite, revise. Onde você foi disciplinado? Onde você cedeu? O que fará melhor amanhã? Esses pequenos rituais não são vaidade, são ferramentas de guerra. Você está treinando sua mente, como um soldado treina o corpo. E com o tempo, o que hoje parece esforço se torna natureza. Disciplina é repetição consciente. É você moldando, dia após dia, a fortaleza que existe dentro de si.
Vivemos em uma era que valoriza o espetáculo. Pessoas querem transformações rápidas, mudanças visíveis, resultados em dias. Mas os estoicos sabiam: o que cresce depressa, quebra com facilidade. A verdadeira disciplina não é barulhenta, ela não exige holofotes nem aprovação. Ela se expressa em ações pequenas, constantes, silenciosas e implacáveis. Você não precisa matar um leão por dia. Precisa apenas levantar e fazer, mesmo quando não quer. E isso, repetido por anos, constrói algo que nenhum impulso consegue oferecer: caráter. Imagine um homem que estuda todos os dias 30 minutos durante 10 anos. Ele pode não ser o mais brilhante, mas ele será o mais preparado. Imagine um outro que treina o corpo com paciência e atenção, sem pular etapas. Ele não vai aparecer nas redes com transformações milagrosas, mas quando a vida exigir força, ele estará pronto. Disciplina não é sobre explosões de energia. É sobre presença diária, esforço consciente e comprometimento com o que importa. Sêneca escreveu: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Mas quem segue na direção certa, um passo por vez, chega muito mais longe do que quem corre sem rumo. A constância não impressiona no começo, mas com o tempo ela transforma tudo. E quando os outros finalmente perceberem sua evolução, será tarde demais para alcançá-lo. Continue firme, mesmo quando não vê resultados imediatos. Mesmo quando ninguém está olhando, porque os frutos da disciplina são invisíveis no começo, mas inevitáveis no fim. A disciplina não falha por falta de esforço. Ela falha por excesso de ruído. O homem que deseja se tornar firme, produtivo e inabalável precisa, antes de tudo, eliminar aquilo que o enfraquece em silêncio. O estoico sabia disso. Epicteto alertava: se você quer melhorar, prepare-se para ser ridicularizado, odiado e incompreendido. Mas não ceda. Hoje, a batalha pela sua mente começa no bolso. Redes sociais, notificações, comparações. Cada scroll infinito é um tijolo a menos na sua fortaleza interior. Você tenta focar, mas se distrai. Tenta produzir, mas procrastina. Tenta descansar, mas não consegue desligar. A culpa não é da sua força de vontade, é do ambiente que você permite ao seu redor. Você não pode esperar ter disciplina se vive cercado por estímulos que a destroem o tempo todo. O caminho estoico exige renúncia do supérfluo, não por moralismo, mas por estratégia. Quanto mais distrações você remove, mais energia você libera. Quanto mais ruído você silencia, mais clareza você conquista. É como afiar uma lâmina. Não basta adicionar força, é preciso retirar o que embota. Faça uma limpeza na sua vida. Apague os aplicativos que roubam sua atenção. Corte os hábitos que drenam sua energia. Distancie-se de pessoas que vivem na reclamação, na fofoca, no drama. Cada escolha importa. E quanto mais limpo for o seu campo de batalha, mais fácil será vencer. Lembre-se, se não agrega, elimine. Essa é uma das regras silenciosas dos estoicos e uma das mais poderosas. Enquanto muitos buscavam poder, conforto ou aprovação, Catão, o jovem, buscava apenas uma coisa: virtude. Em meio à decadência moral da Roma republicana, ele se destacou como um farol de integridade, um homem que não se vendia, não se curvava, não cedia. Catão era senador, mas vivia como um soldado comum. Vestia roupas simples, comia pouco, dormia no chão. Ele acreditava que o luxo corrompia a alma e que o exemplo vale mais que qualquer discurso. Conta-se que, em votações políticas, ele era o único a votar contra projetos populares, porque sabia que eram imorais ou manipuladores. Ele preferia perder com honra do que vencer com mentira. Certa vez, recusou suborno de milhares de denários, quantia suficiente para garantir vida fácil até o fim dos tempos.
Mas, para Catão, vender sua consciência era pior que morrer. Prefiro morrer a viver como um escravo das minhas paixões ou das vontades alheias. No fim da vida, enfrentou ninguém menos que Júlio César. Catão poderia ter se rendido, feito alianças, salvado a própria pele. Mas escolheu resistir, até o fim. E quando a derrota foi inevitável, tirou a própria vida, mas não entregou sua liberdade. Isso não é apologia à morte, mas a convicção. Catão nos ensina algo que o mundo moderno desaprendeu. Um homem livre não é o que faz o que quer. É o que não faz o que destrói sua alma, mesmo quando todos fazem. Ele era temido não por força, mas por sua coerência. Ser estoico é isso, viver como Catão, com firmeza, com limites, com propósito. Você acorda, o celular vibra, as notificações disparam. Reuniões, cobranças, comparações, ansiedade. O mundo exige reação imediata, mas o estoico não reage. Ele age com intenção. A rotina estoica começa antes de o dia começar. E não depende de ter tempo, depende de ter prioridade. 1. Despertar com domínio, não com distração. Nada de celular ao acordar. A primeira ação do dia é voltar-se para dentro, não para fora. Medite por 5 minutos. Respire. Lembre-se, você está vivo. Já tem um motivo para agradecer. 2. Afirme a si mesmo seu propósito. Epicteto recomendava repetir: hoje encontrarei a ingratidão, a falsidade, a inveja, mas nada disso me impedirá de ser justo. Essa é sua armadura diária. 3. Corpo e mente afiados. Exercício físico diário, não por estética, mas por disciplina, força, clareza. O corpo precisa seguir a mente, e a mente precisa estar desperta. 4. Faça menos, mas com excelência. Evite a armadilha da produtividade vazia. Não corra atrás de fazer muito, corra atrás de fazer o que importa, com virtude. 5. Termine o dia com reflexão. Antes de dormir, revise suas atitudes. O que você fez bem? O que você pode melhorar amanhã? Marco Aurélio fazia isso todas as noites. Ele governava o império mais poderoso do mundo. E mesmo assim, escrevia para si mesmo como aprendiz. Você não precisa ser imperador, mas precisa ser imperador de si. O estoico não vive no passado, nem ansioso pelo futuro. Ele vive o agora, mas não como um hedonista. Ele vive o agora como um homem em guerra interna, que luta todos os dias para ser melhor que ontem. A disciplina diária não é uma tarefa chata, nem uma obrigação imposta por fora. Ela é, na verdade, a expressão mais pura da sua liberdade interior e do seu compromisso consigo mesmo. É o que separa o homem comum do homem que realmente governa sua própria vida, que molda seu caráter, controla suas emoções e direciona suas ações rumo ao que realmente importa. Lembre-se das palavras de Epicteto. Nenhuma grande coisa é construída de uma só vez, mas por meio da repetição constante de pequenos atos firmes e conscientes. É esse esforço silencioso, diário, que gera resultados duradouros, que transforma seus desejos em realidade e seus planos em conquistas. Quando você escolhe a disciplina, você está escolhendo ser o protagonista da sua história, mesmo quando o mundo tenta te distrair ou derrubar. Disciplina é poder, porque é autocontrole, é autonomia, é a vitória sobre os impulsos momentâneos que enfraquecem e desviam do caminho. Seja como Catão, que recusava a viver pela conveniência e mostrava que a verdadeira força está na firmeza de propósitos e no respeito inabalável a si mesmo. Sua rotina, seus hábitos, seu autocuidado, tudo isso reflete a disciplina que você cultiva internamente. Não espere a motivação bater à sua porta, porque ela é passageira e enganosa. Construa a força que permanece, a força que nasce da constância, da prática diária e da dedicação silenciosa. A transformação que você busca começa hoje, agora, em cada escolha que você faz. Não adie,
Não procrastine. Assuma sua responsabilidade. Exercite sua disciplina. Domine a si mesmo, porque no fim das contas, a vida que você quer depende da disciplina que você tem, e só ela é capaz de te levar ao que realmente importa. Seja disciplinado, seja constante, seja imbatível. Essa é a essência do caminho estoico para uma vida transformada.